Fala pessoas, tudo bem? Então já passamos da metade no locomotor, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai começar a discutir as questões que envolvem os componentes passivos, né? O componente ativo é o músculo e os componentes passivos são os ossos que a gente já viu lá na sustentação e agora as articulações, tá? Quando a gente fala em articulação, em geral as pessoas pensam em movimento, certo? Só que a gente vai ver que a articulação ela representa a junção, certo? A união entre dois ou mais do que duas ossos ou partes de ossos, certo? E isso não necessariamente indica a ocorrência de movimento. A gente vai ver que existem articulações que são plenamente imóveis, tá? A presença de articulações, elas resultam, né, numa redução do atrito e do impacto entre as peças ósseas, certo? Bom, então em geral, quando você pensa em articulação, você tem como papel ligar ossos, né, através de estruturas cartilaginosas ou fibrosas, auxiliar no movimento através do deslizamento das peças e auxiliar na sustentação e na estabilidade do corpo, seja estático, seja dinâmico. Bom, as articulações elas vão ser classificadas em 3 categorias, que é o que a gente vai ver agora. As articulações fibrosas, que são aquelas que estão associadas a pouquíssimo ou nenhum movimento, então ela é uma estrutura mais rija. Tá? As articulações cartilaginosas, que são aquelas que são ricas em cartilagem, que apresentam uma limitação na movimentação, e a articulação sinovial, que é aquela articulação onde você tem a bolsa com líquido sinovial lubrificante, que a articulação permite um movimento mais livre. Bom, a primeira categoria são as sinartroses, que são as articulações mais fibrosas. Elas vão ser subdivididas em sindesmoses ou em suturas. Tá? Bom, essas articulações elas têm como característica apresentar uma grande quantidade de tecido conjuntivo fibroso. Tá? Então, os fibroblastos eles vão liberar uma grande quantidade de proteínas que vão formar aquela camada fibrosa rija. Tá? E isso vai permitir a ligação entre as peças ósseas e não vai ter a ocorrência de movimento, ou um movimento extremamente limitado. As sindesmoses, elas têm como característica apresentarem uma grande quantidade de tecido fibroso, fazendo ligamento entre peças ósseas. Então aqui eu tenho a tíbia, e aqui eu tenho a fíbula. Tá? Então esse espaço aqui, ele vai ser feito por um preenchimento de tecido fibroso que vai auxiliar na estabilidade desta estrutura. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de sindesmose. E aqui, entre a estrutura do dente e da estrutura que seja da mandíbula ou da maxila, tá? Você tem outra sindesmose aqui, que vai permitir a estabilização da estrutura. O outro tipo de articulação fibrosa são as suturas, certo? Elas apresentam uma quantidade menor de tecido fibroso, certo? E elas representam pontos de encaixe entre as peças, podemos chamar assim. Tá? Então, elas podem ser do tipo plana, elas podem ser escamosas ou elas podem ser serráteis. Tá? Então, por exemplo, aqui serrátil, aqui escamosa e aqui plana. Tá? Então, a gente consegue ver as suturas com muita facilidade na hora em que a gente está analisando um crânio. Tá? Então, você tem a sutura coronal, tá? Então você tem a sutura occipital, a parietal. Então, a sutura nasal. Então todos esses elementos eles mostram que são peças de encaixe entre as estruturas dos ossos, e nesse caso aqui, né, são ossos que a gente classifica como ossos planos ou ossos irregulares. A segunda categoria de articulações que a gente tem são as articulações do tipo anfiartrose, que são as articulações cartilaginosas, certo? Tá? Então as
articulações cartilaginosas, elas são caracterizadas por você apresentar aquela camada de cartilagem hialina entre as peças ósseas, certo? Como a estrutura cartilaginosa ela tem uma certa elasticidade, esse tipo de articulação ela permite a realização de movimento, só que esse movimento não é livre, ele é limitado. Então você vai ter dois tipos de cartilagem na articulação anfiartrose, as sincondroses e as sínfises. As sincondroses, elas vão representar de novo a característica da articulação, união entre peças ósseas, 2 ou mais. Tá? E aí o que eu tenho aqui? Um osso da costela, e eu tenho, aonde a gente vê em azul aqui, a cartilagem fazendo o ponto de fixação do osso externo. Então, perceba que na hora que você tem o movimento da caixa torácica na respiração, você sente, você percebe essa vibração. Então existe um movimento, certo? Mas é um movimento limitado. E o outro tipo que você tem são as sínfises, certo? Na sínfise você vai ter também cartilagem hialina, certo? Só que aqui você vai ter também uma fibrocartilagem mais espessa. Então, em comparação ao exemplo anterior, aqui a estrutura é um pouquinho mais rígida. Tá? No nosso caso, um dos exemplos mais comuns é a sínfise púbica, que você encontra na porção mais anterior da pelve, que vai separar os ossos esquerdo do direito, certo? E que durante a gestação, durante o parto, você tem a dilatação da sínfise, um ligeiro afastamento que facilita a realização do parto. E o último tipo de articulação que você tem, que é a mais legal de todas, são as diartroses, certo? As diartroses, elas são articulações de movimento livre. A gente vai ver que existem grandes variações de formatos e que esses formatos articulares eles permitem com que você tenha uma liberdade de movimentos grande. Tá? A característica geral é que na articulação do tipo de artrose você vai ter a presença da cartilagem hialina nas extremidades das peças ósseas, certo? Fazendo o encaixe e tudo mais, mas ao redor dela você vai ter a presença de uma cápsula, e essa cápsula ela vai secretar um líquido que vai lubrificar a articulação. E aí fica muito bacana. Então perceba, você tem duas peças ósseas nesse nosso exemplo aqui, a região da extremidade da peça óssea, ela vai ter para gente a cartilagem, hialina. Então, para evitar o contato, o atrito direto, Só que toda a estrutura do ponto articular, ela vai ser recoberta por uma cápsula, que a gente vai chamar de cápsula sinovial. E no interior dessa cápsula sinovial, você vai ter uma membrana, que é a membrana sinovial, que é responsável pela secreção do líquido. Esse líquido ele vai sofrendo renovação contínua. E o líquido, entre outras coisas, ele vai reduzir o atrito, reduzir o impacto entre as peças ósseas e vai permitir o deslizamento e a realização do movimento. Então, dependendo do ponto, essa estrutura ela vai ter de 1 a 5 milímetros de espessura. Não parece muito, mas é muito. A cartilagem, como a gente viu na peça, ela é uma cartilagem hialina, logo não é vascularizada. A nutrição ela vai ocorrer diretamente dessas peças nessa região através do líquido sinovial. E esse líquido ele é composto principalmente por água, colágeno e outros proteoglicanos. E como é um líquido, esse líquido e a cápsula o líquido ele vai sofrer deslocamento e isso vai poder gerar deformações na cápsula. E essas deformações elas são normais, certo? Porque eu realizo o movimento articular, a cápsula deforma e depois na hora que eu volto para a posição original, ela volta para a posição anterior. Bom,
as bursas sinoviais ou bolsas sinoviais, elas vão representar as cápsulas, tá, que são revestidas pela membrana sinovial, que aqui está representada em vermelho, tá, e que são preenchidas pelo líquido sinovial. Tá? E o que a gente chama de bainha tendinosa são as peças, tá, que vão circundar os tendões, tá, em associação com os ossos. Lembre, nas articulações você vai ter a presença de uma série de tendões para fazer a orientação da realização do movimento. Tá? Essa imagem que a gente vê aqui de uma pessoa, ela está com uma inflamação articular aqui, tá? E o líquido da bolsa sinovial tá extravasando para fora da cápsula, certo? Então provavelmente ela sofreu uma lesão na cápsula e o líquido está projetando para fora. Isso não é incomum, tá? Então, características da articulação sinovial, de artroses. 1. Transferir força entre as peças ósseas. 2. Distribuir força nas articulações. E 3. Reduzir os atritos. Então perceba, na hora em que você distribui as forças, você reduz o atrito e potencialmente o desgaste de uma área sobre outra área, certo? Então olha só, a articulação mais estudada tende a ser a articulação do joelho, porque ela é um pouco mais complexa, tá? E ela permite a gente entender vários elementos. Então olha só, aqui eu tenho preferencialmente 4 ossos envolvidos. Eu tenho o fêmur, tá, superior, eu tenho a tíbia inferior, eu tenho a fíbula lateral aqui, tá? E eu tenho a rótula anterior. Se você olhar aqui, a tíbia e o fêmur, eles apresentam essas peças de cartilagem aqui, tá? Que a gente vai revestir tanto num osso quanto no outro osso, tá? Então, isso, no caso aqui da tíbia, é o que a gente vai chamar de menisco, certo? A estrutura onde eu tenho a presença da cartilagem, tá? Bom, como o nosso joelho ele faz apenas um tipo de movimento pareado, que é flexão e extensão, dobrar, e é uma peça muito larga, tá, em relação ao resto do corpo, eu preciso de uma série de agentes que controlem a regulação do movimento para que a perna não deslize lateralmente, não faça um movimento irregular. Se isso acontecer, é luxação, é rompimento de ligamento e por aí vai indo. Então o que você tem? Você vai ter os ligamentos cruzados, tá? Como a gente vê aqui, ó, ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior, certo? Então, o anterior ele vai do plano superior para frente, tá? Então sai ali, ó, do fêmur e vai até a tíbia, tá? E o posterior é a mesma coisa, tá? Então vai do fêmur até a tíbia, só que um vai para frente, por isso que é cruzado anterior, e o outro vai para trás, por isso que é cruzado posterior. Aí você vai ter os ligamentos colaterais, que é aquele que vai da do fêmur à tíbia, certo? Ou do fêmur à fíbula. Como a fíbula ela é um osso mais lateral e a tíbia mais medial, um a gente chama de ligamento colateral medial e o outro a gente chama de ligamento colateral lateral, certo? Bom, então, embora a imagem não esteja mostrando, é para você supor aqui, ó, que a cápsula sinovial ela está envolvendo toda essa estrutura aqui, tá? E aí na hora em que ela envolve toda essa estrutura, eu tenho a cápsula, tá? As bainhas tendinosas a gente já viu aqui, eu tenho a cápsula, eu tenho o líquido sinovial espalhado aqui, tá? E ele vai reduzindo o impacto durante todo o processo. Então, essas estruturas todas, né, a presença
desses ligamentos, do menisco, das peças de encaixe. Então, facilitam o encaixe ósseo, facilitam a distribuição das cargas, limitam o deslizamento dos ossos, né? No joelho é flexão e extensão só. Tá? Vai proteger a superfície articular, vai facilitar a lubrificação e vai absorver atritos. Então, na teoria, é tudo muito lindo. Só que a gente sabe que na prática, quase todo mundo teve, ou tem, ou vai ter algum problema no joelho ou nos tornozelos. Bom, a aula de hoje ela não é uma aula sobre movimento. Isso a gente vai ver na aula de amanhã. Tá? Mas os movimentos eles são classificados em 4 categorias. Certo? A primeira categoria são os movimentos articulares não axiais, que são aqueles em que o deslizamento, ele não, o movimento ele é muito limitado, certo? Tá? Então ocorre um deslizamento em uma articulação plana. A gente já vai ver já na sequência na próxima imagem. Tá? A articulação uniaxial é aquela que tem apenas 1 grau de liberdade. A gente vai ver que, em geral, todo movimento ele tem um contramovimento, um movimento antagônico. Ele faz no sentido 1, 2 e o outro 2, 1. Então, um movimento, o outro movimento contrário, que é, por exemplo, a flexão e a extensão, certo? Quando você fala que um movimento, uma articulação é uniaxial, como é o caso do joelho, você está dizendo que ela só faz esse tipo de movimento, flexão e extensão. Tá? Quando você diz que ela é biaxial, você está dizendo que ela tem 2 padrões de movimento. Tá? Então, o primeiro, que é flexão e extensão, e o movimento lateral, que é a abdução e a adução. Fiquem tranquilos, na outra aula a gente vai rever isso aí tudinho. Tá? E o terceiro plano articular é o que tem os 2 anteriores e mais uma capacidade de rotação, certo? Que é um movimento de rodar para o meio ou para o lado. Tá? Então, olha só. Essa primeira articulação que a gente tem aqui é uma articulação não axial, tá? Que é uma articulação do tipo plana. Tá? Então, você olha a peça aqui e você vê. Aqui você tem o pé do sujeito. Então, aqui eu tenho o osso navicular. E aqui eu tenho o cuneiforme lateral e o intermédio. Tá? Ao contrário. Então, o que acontece? Na hora em que você levanta os pés, né? Então, você está pisando e você tira o calcanhar do chão, vou alcançar alguma coisa mais alta, né? Então, o que você tem? Vai ocorrer um deslizamento por uma superfície plana e você vai ter um pouquinho de curvatura, certo? E isso vai permitir com que você realize o movimento. Ficou um pouquinho mais alto para pegar alguma coisa, certo? Essas articulações elas têm muitas limitações de movimento, por isso que elas só realizam um tipo de movimento. Tá. A segunda articulação que você tem é a articulação do tipo gínglimo, tá? Que é a articulação do tipo dobradiça. Tá? A articulação do tipo dobradiça é a articulação que permite a gente fazer movimentos do tipo flexão e extensão, como no nosso cotovelo. A imagem aqui mostra isso pra gente, tá? Então aqui eu tenho o rádio, a ulna e o húmero, tá? Então aqui o braço e o antebraço. Então encaixa aqui, ó. Então é igual aquelas conchas de tirar sorvete do pote, né? Então encaixa aqui e isso permite com que você tenha um movimento de dobradiça. Mas é só esse nesse ponto. A articulação do tipo trocoide, tá? Ela também é uma articulação limitada. É a articulação que você tem do rádio, tá? Com a ulna. É esse movimento que você tem, que a gente vai ver, que chama, né, uma rotação no braço, que permite com que você faça um deslizamento em que o osso rádio ele roda a posição, ó, e vai para posição onde estava a ulna. Então perceba, tem um cruzamento dos ossos. Tá? Então não esqueça, a origem muscular
ela é um ponto fixo. Você percebe? Ó, isso aqui não mudou de posição. Mas a inserção, que é a extremidade, ó, é que deslocou. Tá? A articulação elipsoide, como o próprio nome está dizendo, tá? É uma articulação elíptica, tá? É aquela que você encontra no seu pulso. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o rádio, a una, e aqui eu tenho os ossos do pulso, certo? Os ossos carpais. Então, o encaixe das peças ósseas aqui, ó, eu tenho uma depressão ovalada aqui, e aqui eu tenho uma região de encaixe. Então, você faz o movimento do pulso. Tá? No pulso você consegue fazer o movimento de rodar o pulso, não consegue? Então você vai para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Você consegue girar. Isso é uma articulação de dois eixos, certo? A articulação celular é o que a gente encontra no polegar, tá? Então eu tenho articulações côncavas e convexas. Tá? Como se fosse a sela de um cavalo, uma encaixando na outra. Então isso dá uma liberdade de movimento bem razoável. Perceba o nosso polegar, né, que é o nosso dedo opositor, ele tem uma grande gama de liberdade de movimentos, tá? E uma capacidade maior de deslocamento se você for comparar com outros dedos. Tá? Por isso que ele tem um padrão diferenciado de classificação, como a gente vai ver amanhã. A articulação esferoide, tá? Então, igual você tem aqui no seu ombro, tá? Então aqui você tem a cavidade na escápula, e aqui a cabeça, né, do húmero do braço, e ela encaixa aqui. Então eu tenho uma estrutura arredondada e uma estrutura oca. Esse encaixe permite com que você tenha todos os tipos de movimentos disponíveis, né? Com o braço você pode ir para frente, para trás, para cima, para um lado, rodar, girar. Tá? Então a liberdade motora ela é dada justamente pela forma de encaixe. Como o encaixe aqui é um encaixe mais, vamos chamar assim, mais livre, ele vai permitir com que a capacidade de movimentação seja menos limitada e seja mais abundante. Tá? E para a gente chegar próximo do fim, a gente diferenciar o que é artrite e o que é artrose. Isso é importante. Tá? Quando você fala em artrite, assim como tudo que termina em "ite", tá? Na parte médica, é algo que está relacionado à inflamação. Se é artrite, é inflamação da articulação. Tá? A artrite ela pode ter múltiplas origens. Tá? Ela pode ser infecciosa, ela pode ser traumática, ela pode ser metabólica, ela pode ser postural, ela pode ser o que for. Tá? Em geral, é muito comum a gente, por fazer movimentos repetidos, né, não estar com a postura adequada para realizar algo e tudo mais, você forçar a articulação e isso gerar um desgaste, uma resposta inflamatória que vai provocar um processo doloroso, certo? Eu sou bom de ter artrite na mão do mouse do computador e também no ombro do mesmo braço. Tá? Então isso acontece por uma série de elementos, mas principalmente pela repetição do movimento, né, que provoca um desgaste e a lubrificação ela não vai acompanhando o processo. E por outro lado, aí mais associado a pessoas mais velhas, você tem a ocorrência de artrose. As artroses elas são resultado do desgaste, né, das peças cartilaginosas. Então, lembra, na extremidade dos ossos da articulação sinovial, você tem as cartilagens hialinas. Tá? Na hora em que essa cartilagem ela vai desgastando, isso vai comprometendo a articulação. Isso vai provocando o risco de uma ruptura da cápsula e o extravasamento do líquido.
Se você tem extravasamento de líquido, você tem uma redução na capacidade de absorver o atrito e o impacto. Então a extremidade, o risco de impacto entre os ossos aumenta. E aí você tem um desgaste que ocorre tanto na articulação quanto no osso. Aí vira uma osteoartrose, tá? Corrigir aqui, tá? Astrose. Então é osteoartrose. Bom, então essa é a nossa discussão geral sobre o sistema articular, tá? E ela é introdutória para o que a gente vai discutir amanhã, que são só os movimentos, tá? Então a gente vai ver o que é uma inflexão, o que é uma extensão, o que é uma abdução, uma adução, uma rotação, supinação, todas essas variações todas, tá? Então, até amanhã, fiquem bem, um abraço.